Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Já falou bom dia para essa pessoa do seu lado? Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Amém. Feche seus olhos por algum instante. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse dia. Obrigado, Jesus, por nos permitir, Deus, estarmos aqui juntos com um só propósito. Nosso propósito é o céu. O nosso propósito é adorar aquele que é digno. O nosso propósito, Senhor, é espalhar as boas novas. Tem uma boa notícia, e essa notícia é que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. A boa notícia é que Jesus nos deu direito da vida eterna. E por isso, Deus, nós estamos aqui nessa manhã, porque nós entendemos, Deus, claramente, através do Espírito Santo, que não há outro lugar melhor do que a presença de Deus. Fica conosco, Espírito Santo. Nós te amamos, Pai, te desejamos, em nome de Jesus. E que a tua palavra não venha voltar vazia, porque ela vai encontrar corações, pessoas aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Juntos por um propósito, amém? Deus é um Deus de unidade. Quando Deus formou o homem e a mulher, eles se tornaram um só. Então, desde quando Deus formou, Deus criou o homem, esse é o grande projeto de Deus, que o homem, ele seja unido. E nós precisamos da unidade, querido. Deus está na unidade, porque onde não há unidade, não há crescimento. Isso funciona em qualquer lugar da nossa vida. A unidade, querido, é o que faz acontecer, é o que traz o crescimento. E aonde há divergência, aonde há divisão, aonde há separação, aonde há maledicência, aonde há palavras contrárias, impede o crescimento. Isso nós podemos usar dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, dentro da sua empresa. Você já viu aquela pessoa que dentro da sua empresa ela só causa dano, ela provoca confusão? Ela vai impedir o crescimento da sua empresa, porque isso é algo espiritual. E às vezes nós não tomamos medidas contra isso. Dentro da igreja, querido, dentro de ministérios, nós temos que andar em unidade. Sem unidade não há rompimento. Sem unidade não há crescimento. E dentro do casamento, se você não tiver unido com a sua esposa e a esposa com o seu esposo, não há crescimento. Não há rompimento. Por isso que nós precisamos entender o valor da unidade, porque o diabo veio para causar divisão, o diabo veio para causar tumulto, e o diabo vai usar pessoas para impedir o seu crescimento através de outras pessoas. Então, se nós não entendermos o valor da unidade,
nós não vamos conseguir alcançar o nosso propósito. Aleluia. Nós temos o nosso Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles são um. Já começa aí a unidade. Amém? Já começa aí a unidade. Nós lembramos que tinha um anjo que estava junto. Ele não fazia parte da Trindade, mas ele era alguém muito especial ali, que tinha uma função muito grande. Mas quando ele sai dessa unidade, quem que ele virou? Lúcifer. Então, querido, nós precisamos entender o valor da unidade. Quando o casal anda junto, que ele dá uma força muito grande, há um poder muito grande de Deus, porque Deus, Ele é um Deus de unidade. E se não tiver unidade, querido, não vai ter crescimento. E olha só, no Salmo 133, eu quero começar aqui no Salmo 133, depois eu vou para o meu texto base, que eu vou usar nessa manhã. Glória a Deus. É tão maravilhoso Deus. Eu tinha preparado uma outra palavra. Eu ia falar hoje sobre Jonas, né? Preparei todo o sermão sobre Jonas. E ontem eu estava na reunião dos pastores, né, da cidade. E Deus começou a falar essa palavra no meu coração. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, ele está dizendo, como é bom, como é agradável viver unidos os irmãos. E aí esse salmo é tão pequenininho, né? Mas ele é tão forte. Olha o que ele continua dizendo aí no verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, né? Quando coloca o óleo na cabeça, né? Eu olhei para o Carlos aqui, lembrei de um dia que ele fez um ato profético aqui, que derramou óleo na nossa cabeça dos pastores, que eu ainda não esqueci ainda, que desceu da barba, que entrou da calça, e meu Deus, escorreu lá no pé, e isso ainda vai ter troco ainda. É como óleo precioso sobre a cabeça. E quando coloca o óleo na cabeça, ele desce aonde? Na barba. E aí, escorre. A barba de Arão e desce para a gola de suas vestes, né? Porque Arão era o sacerdote. Olha só, verso 3. É como orvalho no Hermon. O Hermon é um monte muito grande em Israel. Praticamente 30 quilômetros de extensão, o cume alto que tem gelo lá no cume dele. E que quando começa a derreter, querido, ele desce aquela água e começa nos lugares secos. Ele começa então a trazer vida para o lugar seco. Querido, esse óleo, essa água que traz a unidade é o Espírito Santo. Amém? Então, meu irmão, você só pode ser unido com a sua esposa e a esposa se você tiver o Espírito Santo. A igreja só vai continuar unida, querido, se o Espírito Santo tiver. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai viver em unidade. E o Espírito Santo tem esse poder de nos trazer unidade, porque somos pessoas diferentes, amém? Sim ou não? E é para ser diferente mesmo. Cada um, Deus tem uma função, cada um tem uma forma. Só que nós, mesmo com as nossas diferenças, nós temos que estar unidos por um propósito. Mesmo que às vezes você não concorde com alguma coisa, mas você vai continuar unido por causa do quê? Porque nós temos um propósito. O nosso propósito é viver para Jesus. O nosso propósito é alcançar a eternidade. O nosso propósito é levar mais pessoas com a gente. O nosso propósito é ide, pregai o evangelho, ide, fazei discípulos, ensinando-os. Nós temos um propósito.
Nós não estamos aqui por acaso. Você tem um propósito, só que Deus vai agir dentro desse propósito na unidade. Você precisa entender que você faz parte de um corpo. Você precisa entender, querido, que você não pode viver sozinho. Porque nós não vamos ser o salvador da pátria, o salvador é Jesus Cristo. E você tem que estar inserido no corpo. Não há um mais importante do que o outro, não há um melhor do que o outro, todos nós somos importantes para o corpo de Cristo. Por isso nós não podemos achar que nós somos melhores, porque Deus deu algum encargo para nós, porque Deus deu alguma atribuição para nós, porque Deus deu algum dom especial para nós. Tudo vem de Deus, tudo é para Ele. E nós não podemos achar que nós somos mais valorosos, mais importantes, porque fazemos alguma coisa. Meu irmão, Jesus já fez tudo. Então, por algumas pessoas achar que são mais especiais do que as outras, elas acabam provocando divisão dentro do corpo de Cristo. Querido, nós precisamos um dos outros, para estarmos unidos, para estarmos juntos, para estarmos deixando que essa água, que esse óleo, que é o Espírito Santo venha nos interligar, para que podemos alcançar o propósito de Deus aqui na terra. Amém? E eu quero usar como exemplo hoje da minha pregação, Gênesis, capítulo 11, verso de número 1 ao 9. Pastor, mas na Torre de Babel não houve separação, não houve divisão? Sim, só que eu quero usar esse texto, querido, parafraseando para os nossos dias, o poder da unidade. Eles usaram isso para o mal. Eles usaram a torre, depois do dilúvio, eles usaram essa torre para que, como se fosse uma afronta para Deus, dizendo: olha Deus, o Senhor acabou a terra com água, mas agora nós vamos construir uma torre tão alta, que o Senhor pode mandar o dilúvio de novo, e que não vai acontecer nada conosco, porque nós estaremos seguros. Então eles tentaram afrontar a Deus. Querido, ninguém afronta a Deus. Ninguém. Mas só que eu quero usar, eles tiveram a ideia boa, mas a motivação errada. Não adianta você ter uma ideia boa, mas a motivação do seu coração esteja errada. Então nós precisamos entender o poder da unidade. Então vamos aí para o texto. Ora, em toda a terra havia apenas uma e uma só maneira de falar. Que coisa importante, né? Existia só uma língua, existia só uma forma de falar. Ou seja, Deus preparou para que tivesse unidade. Deus queria, Deus é um Deus de unidade. Então, olha só que coisa maravilhosa. Em toda a terra havia apenas uma linguagem, apenas uma maneira de falar. Verso 2: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Olha só, os pedreiros aí já foi criado, né, os tijolos aí muitos anos. Argamassa. Verso 4: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope
chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Olha a motivação errada. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. Meu Deus, como que esses caras conseguiram fazer um negócio desse? Sem os equipamentos, né? Impressionante, né? Só que eles queriam ser conhecidos. Querido, esse é um grande problema quando se fala de unidade. Tem pessoas, querido, que querem ser conhecidas. Elas querem ser vistas. E se eu não estou sendo visto, e se eu não estou aparecendo, eu não quero fazer nada. Eu quero ser importante. Eu quero ser visto. Então esse é um grande problema quando se fala de unidade. Quando nós não entendemos que, querido, que eu preciso diminuir. Assim como João Batista falou, que eu diminua. Porque os discípulos de João Batista começaram a falar assim: olha, tem alguém mais conhecido que o Senhor, tem alguém que está batizando mais que o Senhor, tem alguém que está fazendo mais milagres do que o Senhor. Aí João Batista olhou para aqueles discípulos que queria trazer divisão. É isso que o diabo quer, quando as pessoas se juntam um grupinho para começar a denegrir. E juntou um grupinho para João Batista, dos discípulos de João Batista, e começaram a falar para ele assim: oh, tem alguém que está aparecendo mais do que o Senhor. João Batista olhou para eles e falou assim: epa, ei, eu quero é diminuir, ele tem que crescer. Querido, quem tem que aparecer é Jesus na sua vida. Quem tem que aparecer é Jesus, não é o que você pode oferecer. Não é a torre que você está edificando que vai chamar a atenção do Senhor. O que vai chamar a atenção do Senhor é a motivação do seu coração. O que vai chamar a atenção do Senhor não é o cargo que você exerce, não é aquilo que você faz. Querido, o mais importante é Jesus. O mais importante é o Senhor. Se você entender isso, você nunca vai brigar por causa de cargo. Se você entender isso, você nunca vai ser uma pessoa centralizadora. Tem gente que acha que é líder, querido, que é pastor, que é qualquer coisa. Ele acha que só ele que é importante. Importante é Jesus. Importante é o Senhor, independente da área que eu estou. Independente, tem gente que fica frustrado dentro de igreja porque queria aparecer. Querido, eu quero é diminuir. Eu quero é que apareça pessoas melhores do que eu. Eu quero, querido, olha só, tudo aqui na igreja é importante. Tudo é importante. Tudo. E quem entende o valor da unidade, Carlos, não briga por causa de cargo. Quem entende o valor da unidade, querido, não se acha melhor no que faz, mas ele está pronto para servir em qualquer área. Seja lavar o chão, seja trazer um copo d'água. Quem entende o valor da unidade, querido, ele serve em qualquer lugar. Eu estava conversando com o pastor Ricardo, né, que é a minha cobertura espiritual. E eu admirei muito o que Deus tem feito na vida dele. E eu falo assim, quando você tem humildade, você chega em lugares altos. Você não precisa que homem te levanta, Deus te levanta. O pastor Ricardo, querido, e a pastora Denise, quando foram começar a igreja de Fortaleza, ele foi para lá. Ele já era pastor em Santarém, e ele foi para lá. Os pais deles adoeceu. O pai do pastor Ricardo, a mãe dele. O que ele fez? Ele pediu a liderança dele para voltar para Santarém. E quando ele voltou, ele era pastor, mas a pastora Denise, ordenados já por conta da igreja. Você sabe, pastor Celso, acho que você conhece essa história. Quando ele chegou, ele voltou para cuidar do som. Ele não voltou mais como pastor cuidando de área ou cuidando de alguma coisa. Ele voltou para o som da igreja.
Mas ele poderia ter reivindicado: eu sou pastor, e esse lugar não é o meu lugar. Mas o que ele fez? Ele falou assim: pastor, eu aceitei. Eu falei: não, eu estou aqui para servir em qualquer lugar. Você sabe o que aconteceu com ele? Passado um tempo, deram um núcleo para ele cuidar. E aí, passaram um tempo, entregaram todo o Diflem para ele cuidar. 5 mil jovens e adolescentes que tem lá. Agora entregaram para ele o segundo maior lugar de Santarém para ele cuidar. Olha, eu acho que quantas células lê agora que falou? Eu acho que é mais de 130 ou 200, não sei se é 300 células, eu sei que é muita gente que está sobre a cobertura dele agora. Por quê, querido? Quando você entende o valor da unidade, Deus vai te honrar, independente do lugar que você está servindo. Lembra, juntos por um propósito. Quando você entende isso, função e lugar não te chama atenção, mas o que te chama atenção é a presença de Deus. Amém? Quem está entendendo até aqui? Vamos aí para o versículo. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre. Olha só que isso aí já está no coração das pessoas desde o início. Você sabe, aquela coisa de querer ser reconhecido. É aquela coisa que é um sentimento que o diabo coloca. Se eu não aparecer, se eu não tiver em evidência, tem que ser eu, tem que passar por mim. Se não for eu que faço, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. A gente precisa aprender a trabalhar em unidade, para que não sejamos, chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, meu Deus, você pensa num negócio desse? Isso chamou a atenção de Deus, sim ou não? Ao ponto de Deus descer, ao ponto de fazer Deus, aqui está falando que o próprio Deus desceu, sim ou não? Está falando que Deus veio e viu o que estava acontecendo. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E eu fiquei impressionado com isso. Gente, isso chamou tanto a atenção de Deus, que o próprio Deus veio e ver o que estava acontecendo. É algo importante, sim ou não? Você imagina o próprio Deus estava vendo o que estava acontecendo lá? Porque Ele não é onisciente, Ele não é onipresente, sim ou não? Mas Deus desceu, e Ele falou assim: eu vou lá. Você sabe por que Deus vem, querido, quando há divisão, quando há separação, quando há isso? Porque o próprio Deus não aceita isso. Porque isso aconteceu isso aconteceu, querido, com Lúcifer. Deus não admite isso. Deus não negocia com isso. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor diz: eis que o povo, diga assim, o povo é um. Queridos, isso tem um poder tão grande quando o povo é um. Quando as pessoas estão juntas, quando as pessoas estão unidas, quando as pessoas estão com o mesmo propósito, quando as pessoas estão com a mesma fé, quando as pessoas estão com a mesma paixão, quando as pessoas estão juntas. E o Senhor diz: eis que o povo é, e todos, diga assim, e todos têm a mesma linguagem. E todos têm a mesma linguagem. E todos juntos, e todos unidos. Querido, há um poder tremendo nisso. Então, volta para mim. E todos têm a mesma linguagem.
Isto é apenas... Já viu o pastor Eibe falando isso, né? E isso é só o começo. Vocês estão entendendo o poder disso? De fazer o próprio Deus vir, de fazer o próprio Deus descer, e o próprio Deus olhar tudo isso. E todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá para tudo que intentam fazer. Quem está me entendendo isso? Vocês estão entendendo o poder da unidade? Você, querido, se tem alguma coisa acontecendo dentro da sua casa, no seu casamento, que não tem unidade, você precisa trabalhar pela unidade. Porque se tiver unidade, vai ter crescimento na sua vida. Se tiver unidade, vai ter rompimento na sua vida. Se tiver unidade, querido, vai ter crescimento. Aonde você trabalha, querido, você precisa lutar pela unidade. Porque se tiver pessoas contrárias ali, querido, vai atrapalhar o seu crescimento. Estão entendendo isso? É bíblico. Não é uma invenção minha. É bíblico. Porque, querido, se você está ali e tem alguém difamando você, falando por trás de você, criando um ambiente hostil, aquela pessoa está atrapalhando a unidade e o crescimento da sua empresa, do seu negócio, da sua vida. Dentro da igreja, dentro dos ministérios, cadê os líderes aí? Se tiver alguém, querido, divergindo de você, você precisa orar para que Deus venha trazer unidade. Porque se não tiver unidade, não tem rompimento, não tem crescimento. Porque é a pessoa trabalhando contra você, a pessoa que denigra, a pessoa que fica falando mal, ela está sendo uma arma do diabo. E ela está impedindo o crescimento da equipe, o crescimento do reino de Deus. Olha, presta atenção. Você não está trabalhando para Deus, você está trabalhando para o diabo. Isso é forte. Porque se você está compactuando com isso, você precisa abrir seu olho. Porque o Senhor desce. O Senhor não admite isso. Estão entendendo? O pessoal está tão quieto assim que eu estou até com medo. E eu pensei, né? Eu falei assim, amor, eu vou preparar uma palavra bem assim, né? Mas está sendo motivacional. Mas, querido, é um alerta para mim e para você. Porque eu já passei por isso várias vezes. E eu sei, querido, que o diabo é terrível e ele usa disso. Então eu estou te dando uma chave aqui nessa manhã, para que você não venha usar apenas na igreja, mas no seu trabalho, aonde você estiver. Porque tem pessoas, querido, contrárias, que você nem espera que ela é contrária a você. Às vezes gente dentro da sua família, dentro da sua casa, ele trabalha contra você. Ele está te olhando, ele está te aplaudindo só por fora, mas por dentro. Lembra lá dos irmãos de José? Quem que ele pensa que ele é? Eu fico pensando dentro do ministério de Jesus. Vocês acham que Jesus não sabia quem que era Judas? Vocês acham que o Senhor não sabia as motivações de Judas? Vocês acham que Jesus não sabia o coração de Judas? Querido, infelizmente o Judas é aquele que vai sentar na sua mesa. Mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te entregar. A primeira oportunidade que ele tem, ele vai te apunhalar pelas costas. Então, querido, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Pastor, mas como que eu vou me livrar disso, querido? É buscando a presença do Espírito Santo, para Ele te preparar para essas coisas. É buscando o discernimento do Espírito Santo. É dizendo, Espírito Santo, não deixa eu ser enganado. Não deixa, Espírito Santo, eu ser apunhalado.
Espírito Santo, me ajuda, me dá discernimento, me mostra antes que aconteça. Porque o diabo, querido, ele só precisa de uma brechinha. Lembra o primeiro homicídio da Bíblia? Caim? Gente, os dois irmãos trabalhavam junto, estavam ali o tempo todo junto. Mas a inveja entrou. A inveja, querida, é a gente querer o lugar do outro. A inveja vem, querido, da onde você nem espera. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma. Isso é apenas o começo. Agora não haverá para tudo o que intentam fazer. O Senhor falou assim: olha, tudo que eles querem fazer agora, porque estão juntos, eles estão unidos, e não vai haver nenhuma dificuldade para eles. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão conquistar. Era a motivação errada, sim ou não? Só que nós podemos trazer para o lado bom, sim ou não? Nós podemos pensar assim: meu Deus, se funcionou para esses caras, que ia dar tudo certo o que eles fazem, imagina se nós estivermos unidos por um propósito. Querido, não vai haver restrição para nós. Pastor, por que não há crescimento então, às vezes assim, extraordinário, como foi na igreja primitiva? Porque há divisão, porque há pessoas trabalhando contra o reino de Deus, infelizmente dentro das igrejas. Forte isso, né, Carlos? Enquanto todos não tiver a mesma linguagem, todos com a mesma motivação, todos trabalhando juntos. Por quê, querido? Porque Deus sabe a motivação do seu coração. Deus sonda você lá na sua casa. Deus sabe o que você conversa na mesa. Deus sabe o que você conversa no seu quarto. Deus sabe o que você conversa nas rodinhas. A gente fica sabendo de cada coisa que acontece. Eu fico sabendo de tudo. Mas o que eu faço? Eu só oro. Porque eu sei que tem um Deus poderoso. Eu sei que tem um Deus, querido, que confiou um ministério para nós. Juntos por um propósito. Juntos para ver vidas sendo rendidas. Juntos para ver vidas sendo transformadas. Ontem nós estávamos numa reunião e a Chácara Resgate foi homenageada. Você sabe quantas pessoas, pastor Celso, passou pela Chácara Resgate? 4.000 pessoas. 4.000 pessoas já passaram pela Chácara Resgate. Querido, que eu diminua e que ele cresça, porque é para o reino, é para que o Senhor seja conhecido. Nós não podemos ter motivação errada, porque muitos projetos não dão certo, porque muitas coisas não dão certo na vida das pessoas, porque são motivações erradas, está com intenção errada, está com o coração errado. Por que muitos planos não dão certo? Querido, porque você tem que estar focado no reino de Deus. Você tem que fazer as coisas para o reino de Deus. Conversei muito isso com o Braulio esses dias. Ele falou: nossa, pastor, entendi uma chave aqui que eu quero andar 100% nela. Por quê? Porque ele entendeu o valor do reino de Deus. Esses dias eu e o Éder estavam viajando, a gente conversando sobre isso. Ele falou assim: olha, Nilton, se a gente não tiver, as nossas coisas têm que ser para o reino de Deus. Eu tenho que fazer tudo para abençoar o reino de Deus, porque é isso que importa. Se Deus me dá as coisas, é para mim abençoar o reino, não é para mim mesmo. Eu posso até usufruir, mas é para o reino. O meu coração tem que estar no reino. Por que às vezes tem gente que não prospera? Porque tem gente que às vezes, querido, Deus entrega um monte de coisa para ele, mas o coração dele está tão apegado aos bens materiais que ele não consegue ser dizimista fiel. Ele não consegue se desapegar das coisas, porque ele ainda não entendeu que ele foi chamado para o reino. Você pode ser do reino sendo um empresário. Você pode ser do reino de Deus sendo um fazendeiro. Você pode ser do reino fazendo um monte de coisas. Mas você não pode esquecer que você está aqui
para o reino. A minha motivação tem que ser o reino de Deus. Porque se você busca tanto mundo secular, tanto mundo material, você não vai, você pode até ter, mas você não vai ter propósito. Quem está me entendendo nessa manhã? Olha só, que lições nós podemos aprender? Primeiro, mas gente, eu nem comecei a pregar ainda, já está quase acabando o tempo. Volta lá no texto para mim lá. Volta no comecinho aí para mim. Gênesis 11, 1. Mateus, você não tomou café hoje não? Não deram café preto para o Mateus não? Ora, em toda a terra, diga assim, em toda a terra, havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. A primeira lição que eu aprendo nessa manhã, quem estiver anotando depois vai ganhar um copo d'água. Quando temos, diga assim, quando eu tenho a mesma linguagem, a mesma maneira de falar, seremos bem-sucedidos e prósperos em tudo o que edificamos. Por quê? Porque Deus aprova a unidade. Deus aprova a unidade. Onde há divergência, onde há palavras contrárias, onde há maledicência, onde há calúnia, diga assim, Deus não está nesse lugar. E quem que está nesse lugar? Quem que gosta disso? Quem que gosta de divergência? Quem que gosta de briga? Quem que gosta de confusão? Quem que gosta de maledicência? Quem que gosta de calúnia? Então, meu irmão, você vai fazer parte do negócio desse? Ou você vai fazer parte da unidade? Você vai compactuar com isso ou você vai se posicionar? Fica essa indagação para nós. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso. Que é a função do capeta? Do diabo? Acusador dos nossos. O que o diabo faz, irmãos? Ei, então você está sendo o que quando você está acusando as pessoas? Quando você está falando mal dos outros? Jesus toma conta. O mesmo que os acusa diante. Pensa um negócio desse? O que o diabo fica fazendo? Acusando. Olha, você viu lá o fulano de tal? Ele está lá naquela rodinha falando mal de tanta. Aí o que o Senhor faz? Meu Deus, aí o Senhor viu que você estava denegrindo a imagem do outro. E o diabo tem poder sobre a sua vida. Verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Verso 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais, ai, pois o diabo desceu cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o que ele vai tentar fazer, querido? Ele vai tentar separar você, ele vai tentar trazer o que? Briga, confusão, discórdia, confusão, maledicência para a sua vida. Por quê? Porque ele está furioso.
porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. Irmãos, ele conhece a palavra escrita, não a revelação, mas ele conhece o Logos. E ele sabe que está escrito o fim dele. Então o que ele vai intentar fazer? Destruir. E como que vem a destruição, querida? Através da separação, através da divisão. Meu Deus, a gente precisa entender isso. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede o quê? Você tem que ser sóbrio, você tem que ser uma pessoa que esteja vigiando. Por que eu tenho que vigiar? Fala assim, o diabo, o nosso adversário, anda onde? Ao derredor, rugindo, como o leão que ruge, procurando. E você sabe como é que você coopera com o diabo? Quando você começa a falar. Quando você começa a falar. Quando você começa a usar sua boca para denegrir. Quando você começa a usar sua boca para amaldiçoar. Quando você usa a sua boca, querido, para falar contra. Quem que está pegando aquela palavra que está saindo da sua boca? Quem que está ao derredor? E ele só precisa que você fale. Oh meu Deus, ainda bem que já vai embora esse Simone. Vai lá, Juliano, fala para esse cara ir para outro lugar. Fala para ele ir lá para o rumo da pecuária. Deu certo, ó, o Juliano chegou ali, o som já acabou. É muita unção. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Olha quem que é o adversário. Anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. O que você tem que fazer? Tem que ser firme na fé. Oh meu Pai. Tem que ser uma pessoa que vai resistir. Tem que ser uma pessoa firme nas suas decisões, nas suas atitudes. Firme. Uma pessoa firme, uma pessoa, não, isso está errado, eu não quero ser boca do diabo. Não, isso está errado, eu vou me posicionar. Não, isso está errado, eu não vou me compactuar com isso. Olha só, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, querido, o diabo vai causar dano. O diabo vai trazer sofrimento, o diabo vai tentar separar, o diabo vai tentar, querido, denegrir. Isso é função do diabo. Mas você não precisa colaborar com ele. Amém? Verso 10. Ora, o Deus de toda graça que tem em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Então o Senhor querido, Ele quer que você seja aperfeiçoado, Ele quer firmar os seus passos, Ele quer te dar força, e Ele é o nosso fundamento, para você resistir a essas obras do diabo. Amém? Lá em Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas capítulo 22, verso 31. Isso aqui foi antes da crucificação de Cristo. Olha o que o Senhor vira para Pedro, né? Pedro tinha falado, né? Pedro era falador, né? Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te trair, eu estou com você, já viu aquilo? Ei, estamos juntos, né? Jesus olha para ele e fala assim: Simão, Simão,
Eis que Satanás, ou seja, ele pediu para vos peneirar como trigo. Por quê, querido? Porque ele não estava falando, ele não estava se auto-vangloriando. Ei, olha, todo mundo pode te abandonar, mas eu sou diferente. O senhor viu lá como que eu andei lá nas águas? Ninguém andou como eu. Eu sou diferente de todo mundo. E estava lá discutindo, né, lá quem era o maior, né? Imagina a discussãozinha deles lá, né? Ei, quem será que é o maior, hein? Quem será que vai ficar depois? Vai ser o chefe. Quem que estava ao redor? E ele estava o quê? E ele falou, por que ele requereu? Ele não vai lá diante de Deus? Ele falou assim, Senhor, eu tenho legalidade sobre a vida de Simão. Você sabe o que significa o nome Simão? Cana. A cana, ela é flexível, ela pode dobrar, sim ou não? Porque ele ainda, querido, era uma cana. Tem muito crente ainda sendo cana. Qualquer coisinha, querido, já está se dobrando. Qualquer coisinha já está quebrando. Qualquer coisinha, querido, é aquela cana, não é aquela cana lá de você, não, é aquela outra fininha que dá nos matos lá. Ela é dobrável. É a pessoa que não tem um posicionamento. Ele está falando assim, Satanás requereu você porque você não tem fundamento ainda, você não tem posicionamento ainda, você se dobra facilmente, você anda conforme, está na igreja, estou crente, estou no meio lá, eu estou do mundo, eu estou aqui, eu estou falando mal, eu estou aqui porque ainda é uma cana, é dobrável. Aí o Senhor falou assim, Simão, o diabo requereu você. Ele vai peneirar você como trigo, querido. E às vezes você vai ter que passar pela moenda de Deus para você se tornar uma pessoa fortalecida nele. Vai te peneirar, vai peneirar como trigo. Porque, querido, tem muita gente achando que é trigo, mas ainda é joio. Tem aparência. Você olha, nossa, mas só tem aparência. Mas as suas atitudes, as suas ações ainda não é de uma pessoa convertida. 32. Eu, porém, para que a tua fé, você viu que ele não rogou para que não acontecesse que ele fosse peneirado. Querido, tem gente que vai ter que passar por essas peneiras. Mas eu roguei a Deus. Ele não vai tirar esse negócio, ele vai deixar você passar, porque ele não quer que você se perca. Então tem gente, querido, que está passando pela peneira. Por quê? Por causa das atitudes. Porque o diabo está notando tudo que você fala, está usando contra você. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé, tu, pois, quando meu Deus, o cara andou com Jesus, dona Dina. O cara foi discipulado por Jesus. O cara viu milagres extraordinários. Ele viu, querido, ele andou sobre as águas, ele viu coisas impressionantes, ele viu crianças sendo ressuscitadas. Querido, ele subiu no monte e viu Jesus sendo transfigurado. E mesmo assim o Senhor falou assim, você ainda não é crente. Você ainda não mudou. Você tem experiências comigo, você vê as coisas, você tem fé, mas você precisa ser transformado. Gente, se fala isso para Pedro, eu fico olhando para mim, meu Deus. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. Guinei, aleluia. Tu, pois, quando te converterdes, fortaleça os teus irmãos. Está falando assim, cara, traz a unidade deles.
Você precisa trabalhar pela unidade das pessoas. Olha para mim, irmão, você quer ver o reino de Deus crescer? Ou você é contra o reino de Deus? Se você é a favor do reino de Deus, você, querido, vai trazer a unidade. Se você é a favor do reino de Deus, onde tiver uma rodinha denegrindo, falando mal, acusando e fazendo isso, você vai falar assim: vamos parar com isso aqui, vamos trazer a unidade, vamos orar. Vamos trabalhar contra o reino de Deus, não. Vamos trabalhar a favor do reino. Vamos trabalhar para a unidade. Vamos trabalhar para que o Senhor venha. Vamos trabalhar para que cresça. Vamos trabalhar juntos, unidos por um propósito. Vamos ser boca de Deus. Vamos largar essas coisas para lá. Vamos largar de ficar frustrado por essas coisas. Vamos trabalhar junto, vamos unir. Voltando lá no texto para mim. Não, lá em Lucas 22. Isso. Eu, porém, roguei por ti, verso 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, para a morte. Por que você acha que Jesus mudou o nome dele? Ele era o quem? O que é Simão? Dobrável. Ele agia numa forma quando estava com uma pessoa, depois agia de outra forma, era flexível. Se comportava, vamos supor, está no meio dos crentes, ele se comportava, mas quando estava no meio, era outro. E cá, tá lá. E pá. Mas qual que é o nome dele agora? Pedra. Alguém que não se dobra, alguém que não se amolda, alguém que tem firmeza, alguém que tem posicionamento, alguém que ninguém vem com conversinha fiada e você já cai. Gente, tem pessoas que acreditam em gente lá de fora e não acreditam nos pastores da igreja, que pagam um preço de oração pela sua vida. Querido, hoje em dia eu não me defendo mais, porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o meu caráter. Porque, querido, nós temos que ser pedra. Nós não estamos aqui de brincadeira. Você tem que ser pedra. Você tem que ser alguém que se posiciona. Você tem que ser alguém que no meio daquilo que está errado, você é o primeiro a se levantar e falar assim: não aceito isso. Pedra, forte, fortalecido no Senhor, alicerçado em Cristo, que não aceita, que não está moldado a esse mundo, querido. Amém? E que o Espírito Santo venha falar com você, querido. Que o Espírito Santo venha te convencer disso. O poder da unidade, o poder de estar junto, o poder, querido, de um propósito, o poder de viver para Jesus, o poder de viver para o crescimento do reino. Eu tenho duas opções: ou eu trabalho em prol do reino ou contra o reino. E que a sua escolha, que a minha escolha seja trabalhar para o reino de Deus, seja para trazer o crescimento do reino de Deus, seja para ver vidas sendo salvas, para que vidas sejam transformadas. Querido, Deus não aceita a divisão, Deus não trabalha com divisão, Deus não trabalha com isso, Deus não aceita isso. Amém? Em segundo lugar, no próximo domingo, às 9h30 e às 19h30, eu vou continuar sobre esse assunto. Pastor, eu não gostei. Querido, eu não posso fazer nada. Foi o que Deus me deu para hoje. Amém? Mas vocês estavam assim bem compenetrados, né? Estavam bem, alguma coisa estava acontecendo, ou de bom. Testifica no seu coração essa palavra? Você recebe ela? Faz sentido? Então, glória a Deus, né? Né, Juliano? Glória a Deus então, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
Então, querido, traz a sua equipe hoje, né? Convida a sua equipe que trabalha com você para vir cá. Convida seus amigos, seus familiares, sabe? Chama toda a sua família hoje. Fala, rapaz, vai ter um negócio legal lá na igreja, vamos lá. Tem um treinamento hoje sobre unidade. Glória a Deus.